Os solaristas. No corredor vazio, estive de pé durante algum tempo em frente à porta fechada. Percebi uma tira de emplastro cuidadosamente grudada em uma das almofadas da porta. Nela estava desenhada a palavra homem. No momento em que vi aquela palavra, fracamente rabiscada, tive um desejo súbito de retornar à companhia de Snow, mas pensei melhor a este respeito. Suas loucas advertências ainda soavam em meus ouvidos. Iniciei a descida pela passagem estreita e tubular, cheia pelos lamentos do vento, meus ombros curvados sobre o peso do traje espacial. Na ponta do pé, meio conscientemente fugindo de algum observador invisível, achei 2 portas à esquerda e 2 mais à direita. Li o nome dos ocupantes: Dr. Gibarion, Dr. Snow, Dr. Sartorius. Na quarta não havia nenhuma placa identificadora. Hesitei, em seguida girei suavemente a maçaneta e abri a porta lentamente. Ao fazê-lo, tive uma premonição que beirava a certeza de que havia alguém lá dentro. Entrei. Não havia ninguém. Uma outra ampla janela panorâmica, quase tão larga quanto aquela da cabine na qual havia encontrado Snow, projetava-se sobre o oceano que, iluminado pelo sol naquele lado, brilhava com um clarão oleoso, como se as ondas secretassem um óleo avermelhado. Uma incandescência carmesim penetrava todo o quarto, cujo layout sugeria uma cabine de nave. Em um lado, margeada por prateleiras abarrotadas de livros, uma cama dobrável estava encostada na parede. No outro lado, entre os numerosos compartimentos, pendiam armações de níquel que envolviam uma série de fotografias aéreas com as extremidades grudadas com fita adesiva, e prateleiras cheias de tubos de ensaio e retortas tampadas com algodão. 2 fileiras de caixas esmaltadas de branco ocupavam espaço abaixo da janela. Levantei algumas das tampas. As caixas estavam abarrotadas com todos os tipos de instrumentos, entrelaçados com tubos de plásticos. Os cantos do quarto estavam ocupados por um refrigerador, uma torneira e um dispositivo desembaraçador. Por falta de espaço na grande mesa perto da janela, o microscópio encontrava-se no chão. Virando-me, vi um enorme armário junto à porta de entrada. Estava semi-aberto, cheio de trajes de atmosfera, de guarda-pós de laboratório, capas isoladoras, roupas de baixo, botas para exploração planetária e cilindros de alumínio, equipamento portátil de oxigênio. 2 jogos desse equipamento, completos com máscaras, estavam pendurados em um dos puxadores da cama vertical. Por toda a parte havia o mesmo caos, uma desordem geral que alguém tentara disfarçar rapidamente. Farejei o ar. Podia detectar um tênue cheiro de reagentes químicos e traços de algo mais acre. Cloro. Instintivamente examinei o teto pelas grelhas sobre os escapes de ar. Tiras de papel amarradas às barras tremulavam suavemente. O ar estava circulando normalmente. A fim de abrir um espaço relativamente livre em volta da cama, entre as prateleiras de livro e o baú, desobstruí 2 cadeiras de sua confusão de livros, instrumentos e ferramentas e empilhei ao acaso no outro lado do quarto. Tirei um suporte para pendurar meu traje espacial, peguei o fecho e em seguida soltei-o de novo. Dissuadido pela confusa ideia de que eu mesmo estava me privando de um escudo, não pude persuadir-me a retirá-lo. Olhei mais uma vez em volta do quarto. Verifiquei que a porta estava bem fechada e que não havia nenhuma fechadura, e depois de um breve momento de hesitação, arrastei algumas das caixas mais pesadas para o vão da porta. Depois de ter construído aquela barricada temporária, livrei-me de minha barulhenta armadura em 3 rápidos movimentos. Um estreito espelho montado na porta do armário refletia parte do quarto, e pelo canto dos olhos avistei algo mexendo-se. Dei um salto, mas era somente o meu próprio reflexo.
Por baixo do meu traje espacial, o macacão estava encharcado de suor. Tirei-o, fiz retroceder uma porta corrediça, revelando as paredes e azulejos brilhantes de um pequeno banheiro. Uma caixa comprida e lisa estava deitada na cavidade da base do chuveiro. Transportei-a para o quarto. Quando eu baixei a tampa de mola, levantou-se, revelando uma quantidade de compartimentos cheios de estranhos objetos. Figuras disformes em metal escuro, réplicas grotescas dos instrumentos nas prateleiras. Nenhum daqueles utensílios era utilizável. Eram cegos, tortos, derretidos, como se tivessem estado em uma fornalha. O mais estranho de tudo era que até mesmo as maçanetas de porcelana, virtualmente incombustíveis, estavam distorcidas de sua forma. Mesmo a máxima temperatura, nenhum forno de laboratório poderia tê-las fundido. Talvez somente uma pilha atômica. Peguei um contador geyser no bolso do meu traje espacial, mas quando o mantive em cima dos destroços, ele permaneceu mudo. Agora eu só estava vestido com minha roupa de baixo. Tirei-a, joguei para o outro lado do quarto, lancei-me com violência debaixo do chuveiro. O choque da água me fez bem, e girando debaixo dos jatos quentes e pontiagudos como agulhas, esfreguei-me vigorosamente, salpicando as paredes, expelindo, erradicando de minha pele a espuma grossa das apreensões mórbidas que se impregnaram desde a minha chegada. Remexi no armário e achei uma roupa de trabalho que também podia ser usada debaixo de um traje de atmosfera. Quando guardei no bolso meus poucos pertences, senti algo duro metido entre as páginas de minha agenda. Era uma chave, a chave do meu apartamento, lá embaixo, na terra. Distraído, girei-a entre os dedos. Finalmente coloquei em cima da mesa. De repente ocorreu-me que eu poderia precisar de uma arma. Um canivete de bolso, desses que têm várias utilidades, mal daria para minhas necessidades, mas eu não tinha outra coisa e não começaria a procurar por uma pistola de raios gama ou algo no estilo. Sentei-me em um banquinho tubular no meio daquele espaço claro, contente por estar sozinho e vendo com satisfação que eu tinha mais de meia hora para mim. Por natureza sempre fui escrupuloso em manter compromissos, sejam eles importantes ou triviais. Os ponteiros do relógio com o mostrador dividido em 24 horas apontava para 7 horas. O sol estava se pondo. 7 horas ali correspondiam a 20 horas a bordo do Prometheus. Nos vídeos de Modart, Solaris nada mais seria que uma vaga nuvem de poeira misturada com as estrelas. Mas que me importava o Prometheus naquele momento? Fechei os olhos. Não podia ouvir nenhum som, exceto o lamento dos tubos de ventilação e um leve gotejar de água no banheiro. Pim, pim. Se eu tinha entendido corretamente, havia pouco tempo desde que Gibária morrera. O que fizeram eles com seu corpo? Teriam enterrado? Não, isso era impossível nesse planeta. Fiquei meditando sobre a questão durante um longo tempo, concentrado no destino do cadáver. Em seguida, compreendendo o absurdo dos meus pensamentos, comecei a andar de um lado para o outro. Meu dedo do pé bateu contra o saco de lona semi-enterrado sob uma pilha de livros. Curvei-me e peguei-o. O saco continha uma garrafa de vidro colorido, tão leve que podia estar cheia de papel. Levantei-a para a janela na incandescência púrpura do escuro crepúsculo, que naquele momento projetava-se sobre um nevoeiro fuliginoso. O que estava eu fazendo? Permitindo-me ser distraído por irrelevâncias, pelas primeiras bagatelas que me chegavam às mãos? Assustei-me. As luzes acenderam-se, ativadas por um relé fotográfico. O sol se pusera. O que aconteceria em seguida? Eu estava tão tenso que a sensação de um espaço vazio atrás de mim tornou-se insuportável. Em uma tentativa de conter-me, levei uma cadeira para perto das estantes de livros e escolhi um que me era familiar. O segundo volume da antiga monografia de Hughes e Engel, História Solaris. Apoiei o grosso e sólido volume encadernado em meus joelhos e comecei a folhear as páginas.
A descoberta de Solaris datava de cerca de 100 anos antes do meu nascimento. O planeta orbita em torno de 2 sóis, um sol vermelho e um sol azul. Durante 45 anos depois de sua descoberta, nenhuma nave espacial visitara Solaris. Naquele tempo acreditava-se firmemente na teoria de Gamow-Shapley, de que a vida seria impossível em planetas que fossem satélites de 2 corpos solares. A órbita está sendo constantemente modificada por variações na força gravitacional no curso de suas revelações em torno dos 2 sóis. Devido a essas flutuações na gravidade, a órbita ou é achatada ou é dilatada. E os elementos da vida, caso apareçam, são destruídos inevitavelmente, ou por um calor intenso, ou por uma queda extrema de temperatura. Essas mudanças ocorrem em intervalos, estimados em milhões de anos. Intervalos muito curtos, isto é, de acordo com as leis da astronomia e da biologia, a evolução precisa de centenas de milhões de anos, se não de 1 bilhão. De acordo com os cálculos mais antigos, em um tempo de 500 mil anos, Solaris seria puxado metade de uma unidade astronômica para mais perto de seu Sol vermelho, e 1 milhão de anos depois seria engolfado pela estrela incandescente. Contudo, algumas décadas depois, observações pareciam sugerir que a órbita do planeta não estava sujeita de maneira alguma às variações esperadas. Ela era estável, tão estável quanto as órbitas dos planetas no nosso próprio sistema solar. As observações e cálculos foram trabalhados com grande precisão. Simplesmente confirmaram as conclusões originais. A órbita de Solaris era instável. Instável. Um modesto item entre as centenas de planetas descobertos anualmente, às quais as estatísticas oficiais dedicaram somente umas poucas linhas, definindo as características de suas órbitas. 4 anos depois desta promoção, sobrevoando o planeta com o Lacan e 2 naves auxiliares, a expedição Otis-Jolt empreendeu um estudo de Solaris, tendo essa expedição a natureza de um reconhecimento preliminar, para não dizer improvisada. Os cientistas não estavam equipados para uma aterrissagem. Otis-Jolt colocou em órbita polar e equatorial uma grande quantidade de satélites automáticos de observação, cuja função principal era medir a força gravitacional. Além disso, foi feito um estudo da superfície do planeta, que é coberta por um oceano, dotada de inúmeros pântanos, ilhas não muito acima do nível do mar, cuja área total é menor do que a da Europa, embora o diâmetro de Solaris seja 1/5 maior do que a Terra. Essas extensões de território estéril e pedregoso, regularmente distribuído, são amplamente concentradas no hemisfério sul. Ao mesmo tempo, a composição da atmosfera, destituída de oxigênio, foi analisada e foram realizadas medições precisas da densidade do planeta. Assim, seu albedo e outras características astronômicas foram determinadas. Como havia sido previsto, não se descobriu nenhum traço de vida, nem nas ilhas, nem tampouco no oceano. Durante os 10 anos seguintes, Solaris tornou-se o centro de atração de todos os observatórios ocupados com o estudo daquela região do espaço, visto que o planeta mostrara, entretanto, a faculdade surpreendente de manter uma órbita que, sem sombra de dúvida, deve ter sido instável. O problema quase degenerou em escândalo, já que os resultados das observações somente podiam ser inexatos. Tentativas foram feitas no interesse da ciência de denunciar e desacreditar vários cientistas, ou mesmo os computadores usados por eles. Falta de fundos retardou por 3 anos a partida de uma própria expedição Solaris. Finalmente, Shanahan reuniu sua equipe e obteve 3 naves de 100 toneladas do Instituto, a maior nave estelar daquele tempo. 1 ano e meio antes da chegada da expedição, que partiu da região de Alpha, em Aquário, uma segunda frota de exploração, agindo em nome do Instituto, colocou um satélite automático, Luna 247, em órbita em volta de Solaris. Esse satélite, depois de 3 reconstruções sucessivas,
em intervalos de cerca de 10 anos, ainda está funcionando hoje. Os dados que ele forneceu confirmaram, sem deixar margem à dúvida, as descobertas da expedição Otchenjoldt com relação ao caráter ativo dos movimentos do oceano. Uma das naves de Shanahan permaneceu em órbita, enquanto as duas outras, depois de algumas tentativas preliminares, aterrissaram no hemisfério sul, em uma área rochosa de cerca de 600 milhas quadradas. O trabalho da expedição durou 18 meses e foi executado em condições favoráveis, com exceção de um acidente infeliz provocado pelo mau funcionamento de alguns instrumentos. Entretanto, os cientistas dividiram-se em dois campos opostos. O pomo da discórdia era o oceano. Com base nas análises, foi aceito que o oceano era uma formação orgânica. Nesse tempo, ninguém se havia atrevido a chamá-lo de vivo. Mas, enquanto os biólogos o consideravam uma formação primitiva, uma espécie de entidade gigante, uma célula fluida, única e monstruosa, que eles chamaram de pré-biológica, circundando o globo com um invólucro coloidal com várias milhas de espessura em certos lugares. Os astrônomos e físicos asseveraram que aquilo devia ser uma estrutura orgânica, extraordinariamente desenvolvida. Segundo eles, o oceano possivelmente excedia estruturas orgânicas terrestres em termos de complexidade, visto que era capaz de exercer uma influência ativa na linha orbital do planeta. Certamente nenhum outro fator pôde ser encontrado que pudesse explicar o comportamento dos solares. Além disso, os físicos, especializados em planetologia, estabeleceram uma relação entre certos processos do oceano plasmático e as medições locais da força gravitacional, que variava de acordo com as transformações materiais do oceano. Consequentemente, foram os físicos, mais do que os biólogos, que puseram em evidência a formulação paradoxal de um mecanismo plasmático, implicando isso em uma estrutura possivelmente sem vida, do jeito que nós a conhecemos, mas capaz de efetuar atividades funcionais, em uma escala astronômica. Isso deveria ser enfatizado. Foi durante esta rixa, cujas repercussões logo chegaram aos ouvidos das mais eminentes autoridades, que a doutrina Gamow-Shapley, não desafiada em 80 anos, foi sacudida pela primeira vez. Havia alguns que continuavam a sustentar as argumentações de Gamow-Shapley, no sentido de que o oceano nada tinha a ver com a vida, que ele nem era parabiológico, nem tampouco pré-biológico, mas sim uma formação geológica. De extrema raridade, é bem verdade, com a habilidade única de estabilizar a órbita de solares, apesar das variações nas forças de atração. A lei de Chatelier foi buscada para sustentar esse argumento. Para desafiar esta atitude conservadora, novas hipóteses foram formuladas, dentre as quais a de Civito Vita foi uma das mais elaboradas, proclamando que o oceano era o produto de um desenvolvimento dialético, na base de sua mais primitiva forma pré-oceânica, uma solução de elementos químicos de reação lenta e, por força das circunstâncias, ameaça a sua existência pelas mudanças de órbita. Ele atingira em um simples salto o estágio de oceano homeostático, sem passar por todos os estágios da evolução terrestre, passando por cima das fases unicelular e multicelular do vegetal e do animal, do desenvolvimento de um sistema nervoso e central. Em outras palavras, ao contrário dos organismos terrestres, ele não levara centenas de milhões de anos para adaptar-se ao seu meio ambiente, culminando nos primeiros representantes de uma espécie dotada de razão, mas dominou imediatamente. Este era um ponto de vista original. Todavia, os meios pelos quais aquele invólucro coloidal era capaz de estabilizar a órbita do planeta permaneciam desconhecidos. Durante quase um século existiram inventos capazes de criar campos artificiais magnéticos, gravitacionais. Eram chamados de gravitadores. Mas ninguém ainda podia adivinhar como aquela gosma informe conseguia produzir um efeito que os gravitadores obtinham com o uso de complicações e reações nucleares, temperaturas intensamente altas. Os jornais da época, excitando a curiosidade do leigo e a raiva dos cientistas,
estavam cheios dos exageros mais improváveis sobre o tema do Mistérios Solares. Um repórter chegou a ponto de sugerir que o oceano era nada mais, nada menos que um parente distante das nossas enguias elétricas. Justamente quando uma medida de sucesso for alcançada para deslindar este problema, verificou-se, como mais tarde ocorreria com frequência no campo dos estudos solaristas, que a explicação substituía um enigma por outro, talvez ainda mais desconcertante. Observações mostraram, pelo menos, que o oceano não reagiu segundo os mesmos princípios de nossos gravitadores, o que de qualquer maneira seria impossível. Mas obtinham sucesso controlando diretamente a periodicidade orbital. Uma consequência, entre outras, foi a descoberta de discrepâncias nas medidas de tempo ao longo de um único meridiano de solares. Desse modo, o oceano não apenas estava ciente, até certo ponto, das teorias de Einstein, Boévier, ele também era capaz de explorar as implicações desta coisa que era mais do que poderíamos dizer de nós mesmos. Com a publicação dessa hipótese, o mundo científico foi dilacerado por uma das mais violentas controvérsias do século. Teorias respeitadas e aceitas universalmente afundaram. A literatura especializada inundou-se de tratados heréticos e ultrajantes. Oceano sensível ou coloide controlador da gravidade. O debate tornou-se uma discussão acalorada. Tudo isso ocorreu muitos anos antes de eu ter nascido. Quando eu era estudante, novos dados haviam sido acumulados nesse meio tempo. Havia uma concordância geral de que havia vida em solares, ainda que esta estivesse limitada a um único habitante. O segundo volume de Hughes e Engel, que eu ainda estava folheando mecanicamente, começava com uma sistematização que era tão ingênua quanto divertida. A lista de classificação incluía 3 definições: tipo, politera, classe, Syncytialia, categoria, metamorfose. Devia ser a opinião que nós tínhamos informações sobre um número infinito de exemplos da espécie, enquanto na realidade só havia um único exemplar. Pensando, é verdade, mais ou menos 700 bilhões de toneladas. Ilustrações multicoloridas, gráficos pictóricos, sumários analíticos e diagramas espectrais tremulavam em meus dedos, explicando o tipo e ritmo das transformações fundamentais, tanto quanto as reações químicas. Rápida e infalivelmente o grosso tomo levava o leitor para a sólida base da certeza matemática. Devia-se simular que nós conhecíamos tudo o que havia para ser conhecido sobre este representante da categoria metamorfose, que jazia a algumas centenas de metros abaixo da fuselagem metálica da estação, obscurecido no momento pelas sombras da noite de 4 horas. De fato, de maneira alguma já se estava convencido de que o oceano era realmente uma criatura viva e, menos ainda, nem se precisa dizer, uma criatura racional. Coloquei o pesado volume de volta à prateleira, peguei o próximo a ele, que era dividido em 2 partes. A primeira parte estava dedicada a um resumo das incontáveis tentativas de estabelecer contato com o oceano. Eu podia bem lembrar-me como, quando era estudante, essas tentativas eram motivo de inúmeras anedotas, pilhérias, piada. Comparada com a proliferação de ideias especulativas que foram desatreladas por esse problema, a escolástica medieval parecia um modelo de ilustração científica. A segunda parte, de aproximadamente umas 1.500 páginas, estava dedicada exclusivamente à bibliografia do assunto. Não deveria haver espaço bastante para os livros na cabine em que eu estava. As primeiras tentativas de contato foram realizadas por meio de aparelhos eletrônicos especialmente desenhados. O próprio oceano teve parte ativa nessas operações, remodelando os instrumentos. Todavia, tudo isso permaneceu um tanto ou quanto obscuro. Em que exatamente consistia a participação do oceano? Ele modificava certos elementos nos instrumentos submersos e, como consequência disto, a frequência normal de descarga era interrompida por completo. Os instrumentos de gravação registravam uma profusão de sinais.
indicações fragmentárias de certas atividades alienígenas que, de fato, frustravam todas as tentativas de análise. Indicariam estes dados uma condição momentânea de estímulo ou impulsos regulares relacionados com as estruturas gigantescas que o oceano estava em processo de criar em alguma parte, nos antípodas da região submetida à investigação? Teria o aparelho eletrônico gravado a manifestação secreta dos antigos mistérios do oceano? Teria ele nos revelado suas atividades mais íntimas? Quem poderia dizer? Nem duas reações ao estímulo eram iguais. Algumas vezes os instrumentos quase explodiam sob a violência dos impulsos. Noutras, reinava o mais completo silêncio. Era impossível obter-se uma repetição de qualquer fenômeno previamente observado. Constantemente parecia que os especialistas estavam à beira de decifrar a sempre crescente massa de informações. Afinal de contas, não se tinha em mente que computadores haviam sido construídos com capacidade virtualmente ilimitada, tal como nenhum problema anterior já havia requerido. E, de fato, alguns resultados foram obtidos. O oceano, como fonte de impulsos elétricos, magnéticos e de gravitação, expressava-se em uma linguagem mais ou menos matemática. Além disso, invocando-se os ramos mais obscuros da análise estatística, foi possível classificar certas frequências em descarga de corrente. Homólogos estruturais foram descobertos, não diferentes dos já observados por físicos no setor de ciência, que se ocupa da interação recíproca de energia e matéria, elementos e componentes, o finito e o infinito. Essa correspondência convenceu os cientistas de que eles se confrontavam com uma entidade monstruosa, dotada de razão, um cérebro oceano, protoplasmático, envolvendo o planeta inteiro e desperdiçando o tempo em extravagantes elucubrações teóricas sobre a natureza do universo. Nossos instrumentos interceptaram ao acaso fragmentos diminutos de um prodigioso e eterno monólogo que ocorria nas profundezas desse cérebro colossal, que inevitavelmente estava além da nossa compreensão. Era demais para os matemáticos. Essas hipóteses, de acordo com algumas pessoas, subestimavam os recursos da mente humana. Elas inclinavam-se ao desconhecido, proclamando a doutrina antiga, arrogantemente ressuscitada, de ignoramus et ignorabimus. Outros consideravam as hipóteses dos matemáticos como sendo um disparate perigoso e estéril, que contribuía para a criação de uma mitologia moderna baseada na ideia desse cérebro gigante, de qualquer maneira, plasmático ou eletrônico, era imaterial, como objetivo último da existência, a verdadeira síntese da vida. Outros ainda, mas os supostos especialistas formavam uma legião, e cada um tinha sua própria teoria. Uma comparação entre a escola de pensamento de contato com outros ramos dos estudos solaristas, nos quais a especialização desenvolveram-se rapidamente, principalmente durante o último quarto de século, tornou claro que um técnico em cibernética solarística tinha dificuldade em fazer-se entender por um simetriólogo solarista. Velbeck, diretor do instituto na época em que eu lá estava, perguntou zombeteiramente um dia: como esperam vocês comunicar-se com o oceano se nem mesmo conseguem entender-se uns aos outros? O escárnio tinha mais conteúdo que um pouco de verdade. A decisão de categorizar o oceano como sendo um metamorfose não foi uma resolução arbitrária. Sua superfície ondulante era capaz de gerar formações extremamente diversas que não se assemelhavam a nada já visto na Terra, e a função dessas erupções súbitas da criatividade plasmática, fossem elas adaptáveis, exploratórias ou outras quaisquer, permaneceram um enigma. Levantando o pesado volume com ambas as mãos, recoloquei-o na prateleira. E pensei comigo mesmo que a nossa sabedoria, toda a informação acumulada em bibliotecas, somada a uma confusão inútil de palavras, era um lodo de afirmações, suposições, e que nós não havíamos progredido uma polegada sequer nos 78 anos desde que as pesquisas começaram. A situação parecia muito pior agora do que
na época dos pioneiros, já que os diligentes esforços de tantos e tantos anos não resultaram em uma simples conclusão incontestável. A soma total dos fatos conhecidos era estritamente negativa. O oceano não usava máquinas, ainda que, em certas circunstâncias, ele parecesse capaz de criá-las. Durante os primeiros 2 anos de trabalho de exploração, ele reproduzira elementos de alguns dos instrumentos submersos. Depois disso, ele simplesmente ignorou as expectativas que nós seguimos processando, como se tivesse perdido todo o interesse em nossos instrumentos e em nossas atividades, como se de fato ele não mais estivesse interessado em nós. Ele não possuía um sistema nervoso para continuar com o inventário da sabedoria negativa. Ou células e sua estrutura não era proteiforme. Nem sempre ele reagia, mesmo aos estímulos mais poderosos. Ele ignorou completamente, por exemplo, o acidente catastrófico que ocorreu durante a segunda expedição Jace. Um foguete auxiliar, caindo de uma altura de 300 mil metros, espatifou-se na superfície do planeta e a explosão radioativa de suas reservas nucleares destruiu o plasma em um raio de 25 mil metros. Gradualmente, em círculos científicos, a questão solaris passou a ser considerada como uma causa perdida, especialmente entre os administradores do Instituto, onde recentemente levantaram-se vozes sugerindo que o apoio financeiro deveria ser retirado e as pesquisas suspensas. Ninguém até então havia ousado sugerir a liquidação final da estação. Uma decisão como essa teria um gosto óbvio demais de derrota. Mas no curso de discussões semi-oficiais, diversos cientistas recomendaram uma retirada honrada de Solaris. Contudo, muitas pessoas do mundo da ciência, especialmente entre os jovens, passaram a considerar a questão como pedra de toque dos valores individuais. Considerando tudo, alegaram eles, não era simplesmente uma questão de penetrar a civilização solarista, era essencialmente um teste para nós mesmos das limitações do conhecimento humano. Por algum tempo, houve uma ideia amplamente sustentada, cultivada com zelo pela imprensa diária, no sentido de que o oceano pensante de Solaris era um cérebro gigante, prodigiosamente bem desenvolvido e muitos milhares de anos avançados em relação à nossa própria civilização, uma espécie de yogi cósmico, um sábio, um símbolo da onisciência, que havia muito tempo já compreendera a inutilidade de toda ação e que, por esta razão, retirara-se a um silêncio obstinado. A ideia era incorreta, pois o oceano vivo era ativo. Não, é verdade, segundo os conceitos humanos. Ele não construía cidades nem pontes, nem tampouco fabricava máquinas voadoras. Ele não tentava reduzir distâncias, nem estava ocupado com a conquista do espaço, critério último, segundo muitas pessoas, da superioridade do homem. Mas ele estava empenhado em um processo infinito de transformações, uma autometamorfose ontológica. Houve uma grande quantidade de neologismos científicos por causa das atividades solaristas. Além do mais, qualquer cientista que se dedicava ao estudo relativo a Solaris tinha a impressão indelével de poder distinguir fragmentos de uma estrutura inteligente, talvez dotada de gênio, misturada ao acaso com fenômenos estranhos, aparentemente produto de uma mente perturbada. Deste modo nasceu o conceito de oceano autista, em contraposição ao de oceano yogi. Estas hipóteses ressuscitaram um dos problemas filosóficos mais antigos, a relação entre matéria e espírito e entre espírito e consciência. Duarte foi o primeiro a ter a audácia de afirmar que o oceano possuía uma consciência. Problema que os metodologistas apressaram-se em rotular de metafísica provocou todos os tipos de contendas e discussões. Seria possível o pensamento existir sem a consciência? De qualquer maneira, poder-se-ia aplicar a palavra pensamento aos processos observados no oceano? É uma montanha somente uma imensa pedra? É um planeta uma enorme montanha?
Qualquer que seja a terminologia, a nova escala de grandeza introduziu novas normas, novos fenômenos. A questão apareceu como uma versão contemporânea do problema da quadratura do círculo. Todos os pensadores independentes esforçaram-se por registrar sua contribuição pessoal ao acúmulo de estudos solaristas. Proliferaram novas teorias. O oceano era a evidência de um estado de degeneração, de regressão, seguindo uma fase de plenitude intelectual. Ele era um neoplasma diferente, o produto dos corpos dos habitantes anteriores do planeta, os quais ele devorou, engoliu, dissolvendo e combinando os resíduos nessa forma imutável, autopropagadora de estrutura supracelular. A luz branca dos tubos fluorescentes, uma pálida imitação da luz diurna terrestre. Limpei a mesa da confusão de aparelhos e livros, com os braços esticados e as mãos agarrando o debrum de cromo, desenrolei um mapa de solares na superfície plástica, estudei-o detalhadamente. O oceano vivo tinha seus picos e cânions. Suas ilhas, cobertas por um depósito mineral em decomposição, estavam certamente relacionados com a natureza do leito oceânico. Mas controlaria ele a erupção e abrandamento das formações rochosas, encravadas nas profundezas? Ninguém sabia. De olhos fixos na grande projeção plana dos dois hemisférios, colorida em várias tonalidades de azul e púrpura, senti mais uma vez a vibração de admiração que tantas vezes arrebatara-me e que experimentara como estudante quando aprendi sobre a existência de solares pela primeira vez. Perdido na contemplação daquele mapa desconcertante, com a mente atordoada, esqueci temporariamente o mistério que acercava a morte de Gibarium e a incerteza do meu próprio futuro. As diferentes seções do oceano eram designadas segundo os cientistas que a exploraram. Estava examinando a elevação de Texel, que cercava os arquipélagos equatoriais, quando tive a sensação súbita de estar sendo observado. Ainda estava inclinado sobre o mapa, mas já não mais o via. Meus membros foram agarrados por uma espécie de paralisia. Os engradados e um pequeno armário ainda formavam uma barricada. Na porta, diante de mim. É somente um robô, disse para mim mesmo. Eu ainda não havia descoberto nenhum no quarto, ninguém poderia ter entrado sem o meu conhecimento. Minhas costas e meu pescoço pareciam estar pegando fogo. A sensação daquele olhar fixo, implacável, estava tornando-se insuportável. Com a cabeça encolhida entre os ombros curvados, inclinei-me mais e mais para perto da mesa, até que esta começou a deslizar suavemente. O movimento me libertou e girei. O quarto estava vazio. Não havia nada à minha frente, exceto a ampla janela convexa e, além dela, a noite. Mas a mesma sensação persistiu. A noite olhou-me fixamente no rosto, amorfa, cega, infinita, sem fronteiras. Nenhuma única estrela abrandava a escuridão atrás do vidro. Puxei os grossos cortinados. Havia estado menos de uma hora na estação, eu já estava mostrando sinais de morbidez. Seria isso efeito da morte de Gibarium? Até o ponto em que eu o conhecia, imaginara que nada poderia abalar seus nervos. Agora já não estava mais tão seguro assim. Estava de pé no meio do quarto, ao lado da mesa. Minha respiração tornou-se mais regular. Senti o suor esfriar minha testa, em que mesmo eu estivera pensando havia alguns instantes. Ah, sim, robôs. Estava surpreso por não ter cruzado com nenhum na estação. O que poderia ter acontecido com eles? O único com quem eu tivera contato, à distância, pertencia à viatura do serviço de recepção. Mas que seria dos outros? Olhei para o meu relógio. Era hora de ir juntar-me a Snow. Saí do quarto. A cúpula estava fracamente iluminada por filamentos reluzentes que corriam pela extensão do teto. Subi até a porta de Gibarium e parei ali, imóvel,
Havia um silêncio completo. Agarrei a maçaneta. De fato, eu não tinha nenhuma intenção de entrar, mas a maçaneta baixou e a porta abriu-se, descortinando uma fresta de escuridão. As luzes acenderam-se. Com um movimento rápido, entrei silenciosamente, fechei a porta atrás de mim. Em seguida, virei-me. Meus ombros roçaram nas almofadas da porta. O quarto era maior que o meu. Uma cortina decorada com pequenas flores rosas e azuis, não sendo equipamento regular da estação, sem dúvida, trazida da terra junto com seus pertences. Cobria 3/4 da janela panorâmica. Em volta das paredes havia estantes de livros e armários, pintados de verde claro com pontos luminosos prateados. Tanto as estantes como os armários haviam sido esvaziados de seu conteúdo, que fora empilhado por entre a mobília. Aos meus pés, bloqueando o caminho, estavam 2 carrinhos virados, enterrados debaixo de uma pilha de periódicos, derramados das passas abarrotadas que se abriram. Livros com suas páginas abertas, em leque, estavam manchados por líquidos coloridos que entornaram de retortas quebradas e garrafas de rolhas corroídas, recipientes feitos com um vidro tão grosso que uma simples queda, mesmo em uma altura considerável, não se poderia ter quebrado daquela maneira. Uma escrivaninha virada jazia abaixo da janela, um abajur de canto estava caído debaixo dela. 2 pernas de um banquinho virado estavam fincadas nas gavetas semiabertas. Um mar de papéis de todos os tamanhos concebíveis inundava o chão. Meu interesse aumentou quando reconheci a caligrafia de Gibária. Quando inclinei-me para juntar as folhas espalhadas, percebi que minha mão emitia uma dupla sombra. Levantei-me. A cortina rosa brilhava intensamente, atravessada por uma faixa de luz incandescente e azulada que gradualmente aumentava. Puxei a cortina para o lado. Um clarão suportável estendia-se ao longo do horizonte, acossando à sua frente uma multidão de sombras espectrais que levantavam-se por entre as ondas e dispersavam-se em direção à estação. Era o amanhecer. Após uma hora de escuridão, o segundo sol do planeta, o sol azul, estava levantando-se no céu. O interruptor automático apagou as lâmpadas no momento em que eu retornei à pilha de papéis. A primeira coisa que encontrei foi uma descrição detalhada de uma experiência, evidentemente decidida 3 semanas atrás. Gibária planejara expor o plasma a um bombardeio intenso de raio-x. Pelo contexto, deduzi que o documento estava dirigido a Sartorius, cujo trabalho era organizar operações. Aquilo que eu segurava em minhas mãos era uma cópia do plano. Meus olhos doeram com a brancura do papel. Aquele novo dia era diferente do anterior. No clarão quente do sol vermelho, a névoa caía sobre um oceano negro, com reflexos vermelhos sangue, e as ondas, nuvens e céu eram quase constantemente encobertos por uma cerração carmesim. Agora o sol azul trespassava a cortina de flores estampadas com uma luz cristalina. Minhas mãos bronzeadas pareciam cinzentas. O quarto transformara-se. Todos os objetos que refletiam o vermelho haviam perdido seu brilho, tornando-se de um castanho acinzentado, ao passo que aqueles que eram brancos, verdes e amarelos haviam adquirido uma luminosidade vívida e pareciam emitir luz própria. Comprimindo os olhos, arrisquei uma outra olhada pela fresta da cortina. Uma vastidão de metais fundidos tremia e cintilava sob um céu incandescente. Fechei os olhos e afastei-me. Na prateleira acima da pia, que recentemente havia sido lascada, achei um par de óculos escuros, tão grandes que, quando os coloquei, cobriram metade do meu rosto. A cortina pareceu brilhar com uma luz de sódio. Continuei a ler, apanhando as folhas de documentos e arrumando-as na única mesa usável. Havia lacunas no texto e eu procurei em vão pelas páginas perdidas. Deparei com um relatório de experiências já levadas a cabo. Fiquei sabendo que, durante 4 dias sucessivos, Gibária e Sartorius haviam submetido o oceano à radiação em um ponto distante de 1.400 milhas da posição atual da estação. O uso do raio-x foi banido por uma convenção da ONU
por causa de seus efeitos perniciosos, e eu estava seguro de que ninguém enviara à Terra um pedido de autorização para efetuar tais experiências. Olhando para cima, vislumbrei meu rosto no espelho da porta entreaberta do armário. Mascarado pelos óculos escuros, estava pálido como um morto. O quarto também, brilhando com reflexos azuis e brancos, parecia igualmente bizarro, mas logo surgiu um guincho prolongado de metal. Quando as herméticas venezianas externas deslizaram ao longo da janela. Houve um instante de escuridão. Em seguida, as luzes acenderam-se. Pareceram-me ser curiosamente turvas. O calor aumentava cada vez mais. O zumbido regular do ar-condicionado era agora um queixume agudo. A central de refrigeração da estação funcionava a todo vapor. Contudo, o calor sobrepujante aumentava de intensidade. Escutei passos. Alguém estava caminhando pela cúpula. Alcancei a porta em 2 silenciosos passos largos. As passadas tornaram-se mais lentas. Quem quer que fosse estava atrás dela. A maçaneta girou. Automaticamente, sem pensar, agarrei-a. A pressão não aumentou, mas tampouco diminuiu. Nenhum de nós, em cada lado da porta, disse palavra alguma. Ficamos ali, imóveis, ambos segurando a maçaneta. De repente, ela voltou-se para cima, liberando-se do meu agarrão. Os passos abafados retrocederam. Com o ouvido grudado à porta, continuei escutando. Não ouvi nada mais.